Olá, seja muito bem-vindo a mais esta videoaula, onde nós iremos abordar o tema de como nós aprendemos. Como algumas pessoas têm maior facilidade de aprender vendo imagens, se for o seu caso, caríssimo, peço que você possa acompanhar também lendo o texto abaixo, que tem algumas imagens que podem te ajudar melhor na compreensão. Eu vou aqui falando, você pode recorrer a estas imagens para auxiliar no teu aprendizado, onde irei falar um pouquinho a respeito do cérebro, em relação aos estudos, como melhor estimular o nosso cérebro para aprender. Então, de fato, como nós aprendemos? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de novamente falar sobre Maria Montessori. Por quê? Porque quando ela vai abordar a questão da educação infantil, o método Montessori, o método que ela criou de educação, nos livros dela ela vai falar acerca da mente absorvente. Este termo que Montessori ensinou é muito revolucionário para a educação, porque mostra a maneira correta de se educar as crianças, porque Montessori teve uma observação e ela viu como as crianças em determinadas idades têm um jeito diferente de se aprender mais fácil algumas coisas. E o que seria a mente absorvente? Seria a capacidade que a criança tem de absorver o conteúdo de uma maneira bem mais fácil. Por exemplo, e isso é comprovado hoje, por exemplo, você coloca uma criança para estudar uma língua estrangeira, desde que não seja obrigado, ou seja, uma criança de 5, 6 anos de idade, ainda estando nesse período de mente absorvente, se ela tem contato com o inglês, por exemplo, porque ela quer, porque ela gosta, ela tem a tendência de aprender muito mais rápido se ela mergulhar ali, ouvir coisas em inglês estando mergulhada, ela aprende muito mais fácil e fala o inglês sem carregamento de sotaques. Se você, caso não falar inglês, for aprender inglês, você vai ter um sotaque. Quando nós aprendemos adultos, nós vamos estar falando uma outra língua que não a nossa, nós vamos ter essa dificuldade. Agora uma criança, mas lembre-se, não queira forçar o teu filho, por exemplo, a querer estudar inglês. Tem que ser de uma maneira que a criança queira. Se ela achar prazer, se ela quiser, ali, 5, 6 anos de idade, ela aprende. Por isso Montessori dizia que esta é a época mais fácil para você alfabetizar a criança, porque ela aprende de uma maneira mais rápida. Ou seja, a criança, com 1 ano e meio, 2 anos, não fala quase nada. Mas quando chega para 4 anos, vem essa explosão de palavras, ou seja, ela vai absorvendo tudo que ela vai ouvindo, que ela vai vendo, ela vai absorvendo, e ela pergunta o que é isso, ela aprende de uma maneira bem mais fácil, ela decora. Aquilo fica gravado na sua mente. É isso que Montessori chama de mente absorvente. E a neurociência veio confirmar isso. Então eu gostaria até de ler uma frase aqui de Gabriel Salomão, que ele vai dizer o seguinte: o que a neurociência chama de plasticidade extrema, Montessori chama de mente absorvente. O que hoje se entende como formação de conexões neurais, nossa médica chamava de construção do homem. Aquilo que compreendemos como núcleo basal, ou BDNF, a educadora dizia ser o guia interno da criança. E, finalmente, aquilo que a ciência cognitiva chama de período crítico, Montessori nomeava por período sensível. Então, por que eu quis dizer isso? Porque aquele pensamento de Montessori, ainda no século XX, na primeira metade do século XX, a neurociência veio confirmar. As crianças aprendem de uma maneira mais rápida. Por quê? Hoje se sabe que as crianças têm muito mais sinapses do que os adultos. O que seriam as sinapses? Seriam essas conexões neurais, essas conexões entre os neurônios onde vai transmitir a mensagem. Ou seja, se a criança tem mais, e ao longo da vida nós vamos perdendo, se a criança ela tem muito mais, milhões de mais sinapses, neurônios, o conhecimento ele vai passando pelo cérebro e sendo absorvido de uma maneira muito mais rápida do que nós adultos. Por isso até aí, os 6, 7 anos é a idade que Montessori vai falar que a criança tem essa mente absorvente, aprende com uma facilidade maior. E por que eu estou falando isso? Porque se você quer uma maneira de você aprender o conteúdo de uma maneira rápida, assim no estalar de dedos, só um jeito. Se você tiver a mente absorvente. Nossa, Anderson, me diga como é que eu adquiro a mente absorvente. Então, virando criança de novo. Porque só quem tem a mente absorvente são as crianças.
Então a neurociência vai ensinar isso, que as crianças têm muito mais sinapses, então elas vão aprender de maneira muito mais rápida. Nós temos toda a capacidade de aprender, porém de uma maneira lenta. Por isso, a esperança. Nós temos a capacidade de aprender, nós temos a capacidade de absorver conhecimento. Porém, não será de uma maneira rápida, no estralar de dedos como uma criança, que aprende de uma maneira fácil. Você precisa de esforço. Então, o primeiro conceito que você tem que aprender neste curso é: para você adquirir conhecimento, você precisa ter esforço. Você não vai conseguir as coisas sem esforço. É necessário luta, é necessário garra. Ninguém vence, ninguém tem a glória se antes não tiver vencido a guerra. Você precisa lutar na guerra. Né? Na guerra, para adquirir o conhecimento, você precisa lutar. Né? Vai ser um processo mais difícil, porém, o nosso cérebro tem toda a capacidade de absorver conhecimento de uma maneira mais lenta do que uma criança, mas tem se você usar o seu cérebro da maneira correta. O professor Pierluigi Piazzi ele vai dizer o seguinte, olha só que interessante o que o professor diz. Se alguém estudasse como um louco 10 horas por dia, todos os dias de sua vida, esgotaria a capacidade de processamento e armazenamento de seu córtex em aproximadamente 4 séculos. Veja, o professor Pierluigi Piazzi, né, nos livros dele, ele tomava como base a neurociência ou neuropedagogia, né, como em alguns lugares está escrito. E o professor Pierluigi Piazzi, grande estudante da neurociência, ele vai dizer isso, olha que impressionante. Eu vou ler de novo para você, que você fala, não tem como aprender, acho que meu cérebro não aprende. Não, você tem capacidade de aprender muito. Olha o que o professor está falando. Se alguém estudasse como um louco 10 horas por dia, todos os dias de sua vida, esgotaria a capacidade de processamento e armazenamento do seu córtex, né, cerebral em aproximadamente 4 séculos. Olha, eu não quero te desanimar, mas você não vai viver 4 séculos. Né? Você não vai viver 4 séculos. Então você não vai acabar com a capacidade de armazenamento do teu cérebro. Você tem capacidade de estudar. Você tem capacidade de aprender. Você tem capacidade de absorver este conhecimento. Você precisa estudar melhor. Então, a mente adulta não é mais absorvente como a das crianças, porém mantém a mesma capacidade de aprender qualquer coisa, desde que com esforço e da maneira correta. Você precisa se esforçar e fazer da maneira correta. Não adianta você, eu quero estudar, eu vou me esforçar, esforço, e às vezes estuda 10 horas por dia, mas de uma maneira errada. Né? Por exemplo, o sujeito vai para a escola, passa 5 horas do dia na escola, 4, 5 horas do dia na escola, e não aprende nada. Por quê? Está tendo um esforço, levanta cedo, vai para a escola, não aprende por quê? Porque está fazendo da maneira errada. Então, eu gostaria que você olhasse a imagem que tem aí abaixo, sobre o cérebro, né? Só para você ver aqui como o nosso cérebro funciona. Eu vou falar para você, mas você procure olhar a imagem se você tiver alguma dificuldade de só imaginar. Nós temos 3 partes aqui no cérebro, né, que eu quero citar, né, que vai ser útil aqui falar em relação aos estudos. O córtex cerebral, o sistema límbico e o cerebelo. Né? Eu quero falar somente do córtex cerebral e do sistema límbico, né, para você compreender. Olha a imagem e raciocina aqui comigo. O sistema límbico é a parte do cérebro ligada às emoções, à memória de curto prazo. Né? As informações contidas ali serão excluídas. Né? Então, tudo que tiver no sistema límbico, que é a memória de curto prazo, a maior parte dela vai ser deletada. Né? Você pode comparar isso como um computador. Né? Nós temos a memória RAM do computador, que é a memória de curto prazo. Né? É pouca a memória dele. E temos o HD. Né? O HD é onde? É onde se tem a memória expansiva, onde se guardam os arquivos. Assim é o nosso cérebro. O sistema límbico é a memória RAM. Né? É rápido. Né? Tudo que está ali
vai logo ser excluído. O que você tem que fazer é pegar esse conhecimento do sistema límbico e passar para o HD do cérebro, ou seja, para o sistema córtex. Você tem que passar a informação do sistema límbico para o córtex cerebral, né? O que é o córtex? Essa parte do cérebro aí, que você pode ver, o córtex cerebral, é a parte mais racional do nosso cérebro, responsável pela memória de longa duração, ou podemos dizer, memória permanente. As informações que aqui chegam e que são registradas aí, elas ficam para sempre. Então, isso é muito importante no nosso processo de estudar, porque o problema é que nós vamos para as escolas, para as faculdades, nós até lemos algumas coisas. O grande problema é que a informação ela está ficando no sistema límbico e não no córtex cerebral. Então você precisa aprender a fazer com que essa informação saia dessa parte apenas desta área de curta memória e vá para a área do cérebro de longa memória. Então eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Você estudou e na hora da prova não sabia absolutamente nada. Nada. Ou você estudou muitas vezes em cima da hora da prova para tirar uma boa nota, até conseguiu essa bendita nota, mas depois da prova esqueceu tudo. Isso é muito comum, porque a maneira que nós estudamos, nós estamos usando apenas o nosso sistema límbico, apenas o lado emocional do cérebro, no sentido de, na parte da curta memória. E ali, passado a emoção do momento, da aula que você assistiu, você esqueceu tudo. E eu quero dizer para você, né, e para mim também, que muitas vezes passei por essa situação, eu não era burro, você não é burro. O problema é que a maioria de nós passamos a vida toda estudando de maneira errada, né? Então essas informações precisam ir para o córtex cerebral. Então, partindo para o lado acadêmico, para o lado dos estudos diretamente, nós precisamos compreender o seguinte, que ao assistir uma aula, a informação fica armazenada no sistema límbico. E depois de uma noite de sono, o cérebro faz uma reciclagem, excluindo assim o que não for significativo. É por isso que muitos assistem aula, mas poucos aprendem de verdade. Só aprendeu quem gravou as informações no córtex. Então isso é importante você aprender, Carlos. Porque muitos acham que estudar é ir para a sala de aula, pronto, estou estudando. Né? E você na educação à distância, vou assistir aqui uma videoaula, botar a mão aqui para trás, estou estudando, estou assistindo a aula aqui do camarada aqui. Assistir aula não é estudar. Quando você assiste uma aula, quando você assiste uma videoaula, né, somente, a informação está indo para o sistema límbico. Se você não fizer com que essa informação seja significativa para você, essa informação vai ser deletada, vai ser excluída, e você não mais vai recuperar. E então você vai, entre aspas, estudar, né? Você vai assistir a aula, você vai perder tempo, vai chegar no dia da prova e não vai saber nada. E o pior, às vezes cola, às vezes faz esquina, absurdos para tirar uma boa nota, mas depois não sabe de absolutamente nada e torna-se um profissional ruim. Porque não sabe. Não aprendeu a teoria, como é que vai colocar na prática? Né? Então, você precisa aprender a estudar dessa maneira. Você precisa assistir a aula e você precisa fazer com que estas informações sejam significativas para que sejam gravadas no córtex cerebral. E aí você deve estar perguntando, mas como eu vou fazer com que estas benditas informações sejam gravadas no córtex cerebral? Então você precisa aprender que você tem que fazer com que isso seja significativo para você. E eu vou te dar um exemplo. Se eu te disser uma sequência de números aqui, 3, 7, 9, 8, 5, 2, 1, 0, 6, 2, 3, 4, 9, 3. Você recebeu essa informação, certo? Você é capaz de me repetir esses números? Não? Eu também não. E olha que eu falei. Porque eu falei uma sequência de números aleatórios. Isso não é significativo para mim. Mas se eu perguntar uma sequência de números, ou melhor dizendo, se eu pedir o número do teu celular, você sabe?
Sabe por quê? Porque é significativo para você, porque você usa ele constantemente. Várias vezes você teve que pegar o teu número e passar para outra pessoa e sempre estar ali falando sobre ele. Aquele número de telefone tornou-se significativo para você, por isso o teu cérebro memorizou ele. Quem às vezes tem que trocar muito de celular, confunde, às vezes dá o número antigo, que nem usa mais. Porque gravou, se tornou significativo para você. Da mesma maneira você tem que fazer com os estudos. Nada que não for significativo para o teu cérebro vai ser decorado no córtex. Se não for significativo, o cérebro, após uma noite de sono, vai eliminar tudo. Por isso, para você fazer com que aquilo que você aprendeu na aula, na videoaula, seja significativo, a dica principal é: veja bem, preste atenção nisso. Parece simples o que eu vou falar, é simples, mas é o que vai salvar a tua vida acadêmica. Aula dada, aula estudada hoje. No dia de hoje, você precisa estudar a aula, né? Receber a informação, assistir a aula e estudar esta aula no mesmo dia. Né? Então você precisa fazer que isso seja significativo. E por que isso acontece? Explicar para você o que acontece. Quando você assiste a aula, como eu disse, essa informação está no sistema límbico. Mas a partir do momento em que você estuda esta aula, ela passa a ser significativa. Porque o cérebro vai identificando ali no sistema límbico que você está colocando emoções em cima, você está repetindo aquilo que foi falado no mesmo dia, você está sendo repetida aquela informação, e então ela vai ser jogada para o córtex. Então você precisa usar um instrumento muito importante, e que é uma grande tentação para as pessoas da educação à distância, que é renunciar a esse instrumento importante, que é caderno. Aula dada, aula estudada hoje. Então o que acontece? Você vai assistir a aula, sei lá qual é o tema da aula que você vai assistir. Você está assistindo a sua videoaula lá do seu curso, não sei qual é o curso que você está fazendo. Você vai assistir aquela aula com toda a atenção e no mesmo dia, não é no outro dia, no mesmo dia, você vai pegar o teu caderno e você vai escrever as partes mais importantes. Você vai pegar a tua apostila e você vai escrever as partes mais importantes. É isso que você precisa fazer. Aquilo que você vê que é mais importante, você escreve. Não basta digitar. Quando você está digitando, você está usando menos parte do cérebro do que você usaria ao escrever. Torna-se mais significativo escrever no mesmo dia. Aula dada, aula estudada hoje. E é isso que acontece. É assim que nós aprendemos. E por que tantas pessoas têm fracasso escolar? Justamente por isso. Porque estudam de uma maneira errada. Acham que simplesmente ir para a escola está estudando. Na escola a gente assiste aula, estudar, querido, é em casa, é sozinho. Né? Você está assistindo uma videoaula, você assistir uma aula presencial de algum outro curso que você faça, mas você tem que ir no mesmo dia, sozinho, estudar, pegar o texto sobre o mesmo assunto, ou seja, é algo mais significativo. Você já ouviu falar sobre aquilo e o cérebro vai reconhecendo e você vai anotando. É exatamente isso que nós devemos fazer. E é por isso que eu não tive sucesso, ou tanto quanto queria ter no ensino médio, em outra graduação que eu fiz. Antes eu tentei estudar direito. Claro, não era minha vocação, há vários fatores envolvidos, mas eu lembro que às vezes algumas matérias, por exemplo, direito penal, direito civil, os professores eram muito bons, cara, muito bons. Eu assistia a aula e entendia tudo que os professores estavam falando na aula. Ficasse, cara, que legal. Mas eu não estudava no mesmo dia. Eu pegava a porcaria de um texto para ler, para fazer aquilo significativo. Pegava a prova, não sabia de nada do que tinha ali. Nada. Nada. É fracasso. E é isso que acontece conosco. Então, aqui alguns detalhes em relação a esse aprendizado por essa técnica, aula dada, aula estudada hoje. Você nunca deve dormir após a aula. Por quê? Porque quando você dorme, quando nós estamos dormindo num sono profundo,
o cérebro está reciclando as informações, aí por isso vem os sonhos, né? Quando você está num sono profundo, tudo aquilo que não for significativo, o cérebro está excluindo. E qual que é o grande erro das pessoas? As pessoas assistem uma aula e vai dormir. O que está acontecendo no sono profundo? Está excluindo as informações. Estudos têm mostrado que cochilos até fazem bem para os estudos. Ou seja, você assiste a aula de manhã, por exemplo, depois do almoço você tira um cochilo de 15 minutos, 20 minutos, faz até bem. Agora, quando você entra em sono profundo, você está excluindo as informações que você recebeu na aula, boa parte delas. Então não vai ser mais significativo para você daquilo. E você facilmente vai excluir aquilo. E qual que é o mal hoje dos adolescentes? Tá? O povo morrendo, querendo passar no Enem para conseguir bolsa, mas aí vai para a escola de manhã e estuda. Chega em casa, come e vai dormir feito um porco. Por 1 hora não, por 3 horas seguidas. Acorda na hora de assistir Malhacão. Né? Vai assistir esses programas de televisão para que emburrecem as pessoas e não estudam. Né? Aí quando vai estudar alguma coisa, já não lembra de mais nada. Essa matéria é difícil. Mas nós estamos fazendo da maneira errada. Você está compreendendo? Então você nunca deve dormir após a aula, né? Um sono profundo. Porque senão a tendência é você esquecer tudo que está na sua memória de curto prazo. A não ser que tenha sido significativo. E para ser significativo você precisa estudar, você precisa escrever. Né? Estudar não é ler. Você precisa entender isso. A pessoa, estou estudando, estou aqui com o meu texto, aqui está uma maravilha, né? Estou estudando aqui, você lê, na metade do texto você está pensando no jogo do teu time. Opa, você acha que ler, estudar é só ler. Não é, querido, você precisa ler, e quando você vê que aquilo é importante, aquilo que você está lendo, você tem que escrever, né? Isso aqui não é nem da faculdade. Esse caderno aqui é de um curso que eu estou fazendo. E as coisas que eu vejo que é importante no curso que eu estou fazendo, eu anoto, eu escrevo, para aumentar a absorção do conhecimento. Porque eu quero aprender, não quero fazer o curso por fazer. Eu quero absorver o conhecimento, eu preciso fazer de maneira significativa. Né? As crianças, por exemplo, elas têm grande curiosidade, elas tornam as coisas significativas. Nós precisamos fazer com que seja significativo. Ah, mas é chato, eu não gosto dessa disciplina. Beleza! Faça ser significativo mesmo sem gostar. Coloque a tua emoção nela. Né? Escreve. Né? Então, se você não gosta daquela matéria, se você só lê e assistir a aula, você não vai aprender. Você tem que fazer significativo. Né? Ler, escrever. Aqui, ó. Você pega e escreve. Né? Não seja preguiçoso, não só marca não. Marca no texto, mas escreve também para o teu cérebro identificando como significativo aquilo. Né? Então, mas por que esse processo? Então o professor Pierluigi Piazzi vai nos ensinar isso. O professor vai dizer: no cérebro humano, uma informação apenas será retida de maneira permanente se as ligações entre os neurônios forem alteradas. Um neurônio, a célula nervosa característica do cérebro, tem uma estrutura peculiar. Do corpo da célula nascem ramificações, dendritos, cujos terminais podem se conectar aos outros neurônios. Ou seja, você assiste a aula, você retém aquela informação, quando você vai escrevendo, como você vai tornando aquilo significativo no mesmo dia, teu cérebro vai sendo modificado, vai tendo alterações, vai tendo novas conexões e aquilo vai se absorvendo e vai indo para o neocórtex. Compreende isso? Né? Você não precisa aprender esses termos que eu estou falando, dendritos, sinapses. Você só precisa seguir isso. Aula dada, aula estudada hoje. Né? Assiste a aula. Assistiu a aula? Prestou atenção? Beleza. No mesmo dia você pega um texto sobre aquela aula. Né? Para nós, da educação à distância, tem a facilidade de ter a apostila. Você pega a apostila daquela aula e você lê aquela apostila, marca ali as coisas que você achou mais importante, escreve no caderno. Lê para você mesmo, tente explicar para você mesmo, né? Reflita sobre aquilo e que o seu cérebro, nesse processo de ler, escrever e refletir, vai identificando como importante e armazena no neocórtex. Então, por exemplo, quando eu estudava direito, eu não fazia esse processo.
né? Eu ia para a aula, quando eu voltava da aula, eu dormia no ônibus, durante um bom período, muitas vezes. Chegava em casa, almoçava, dormia, e depois voltava, ficava na internet, me estudava. Chegava na prova, era bomba. Você está entendendo? Eu era burro? Não, não era burro. Meu cérebro é altamente capacitado, como o teu cérebro é altamente capacitado. O problema é a maneira que eu estudava estava errada. Ir para a faculdade não é estudar. Lá eu vejo, eu ouço explicações. O estudo é eu que tenho que fazer em casa. Tá entendendo? E aí eu chamo a tua atenção para este outro processo de aprendizagem, né? Que, aliás, ligado a isso, né? Que é um outro conceito da aprendizagem, que é a metacognição, né? Então, Rosa e Almeida, né? Este conceito que eu vou ler, são dessas duas autoras. Eu quero ler para vocês o seguinte: a abordagem metacognitiva do processo de ensino-aprendizagem pode ajudar os alunos a tomarem as rédeas de sua própria aprendizagem. Eles podem definir as metas de aprendizagem e aprender a monitorar o seu progresso à medida que aprendem. Então você precisa aprender isso, que o grande agente do teu conhecimento não é o professor, não sou eu, é você. Então o professor está lá passando informações, o professor está lá explicando um tema, ele está lá tirando dúvidas, mas quem estuda é você. O professor está explicando, você está estudando, você está lá investigando, você está lá mergulhando naquele assunto. Então muitas vezes o problema não é só a didática, ou a falta, melhor dizendo, de didática de alguns professores. O problema é a falta de interesse dos alunos em estudar. Então nós temos que ter essa mentalidade metacognitiva. Nós precisamos ir em busca do nosso aprendizado. Correto? Então você que tem que ser o agente, você tem que buscar isso. Então alguns exemplos de ferramentas metacognitivas, né? Rosa e Almeida vão dizer: explicar as coisas para si mesmos, a fim de melhorar a compreensão daquilo que estudam, perceber as falhas da compreensão, usar o seu conhecimento cultural familiar, planejar com antecedência e repartir o tempo e a memória. Então, são experiências metacognitivas. Você ser o agente do teu aprendizado. Melhorar a compreensão do que você estuda. Então, dessa maneira eu estudo melhor. Lendo assim assado eu estudo melhor, eu aprendo melhor. Você precisa ser o agente do teu aprendizado. Você precisa buscar aprender realmente. Então você precisa fazer, né? Porque não adianta eu estar falando aqui, e aliás, repito, aquilo que eu estou falando, você vai adaptando a tua realidade. Você pega, olha, isso aqui é interessante, vou adaptar, vou fazer, né? É interessante você fazer isso, para que você possa ir criando o teu conhecimento. Eu estou aqui te passando informação. Agora, se você aplicar a metacognição, aí você vai pegar essa informação, pegar o que é útil e criar o teu aprendizado. Então você precisa realizar essas coisas. Essa questão, né, de aula dada, aula estudada hoje, metacognição, eu acho interessante que quando eu estava estudando uma disciplina, né, na faculdade de pedagogia, jogos e brinquedos na infância, teve uma parte, né, que comprova de maneira muito simples. Dá um exemplo muito simples, né? Para ver a importância de se estudar e de se mergulhar em determinado assunto. Nessa disciplina tinha uma parte lá de um jogo infantil que era alguns quadrados. Vou colocar aí embaixo, né, disponibilizado para você conferir, você responder. Se bem que eu vou dar a resposta aqui para melhor explicar, mas enfim, só para você ter uma ideia. Tinha alguns quadrados, né, 3 fileiras, né, na horizontal e na vertical, e dizia assim: preencha de 1 a 9 e de tal maneira que a soma deles dê 15, né? Tanto na horizontal, na vertical, enfim, de todas as maneiras, a soma desses números colocados de 1 a 9, né, dispostos de 1 a 9, de qualquer lado que você somar, dê 15. E lá esse joguinho estava para infância, né, lá para alfabetização, que vai ter contato
com as letras e com os números, e para eu aprender a mexer com os números estava lá, ou seja, 7, 8 anos de idade. E eu peguei aquilo dali, a apostila, e eu vi aquilo dali, aquela informação, e eu olhei, e eu fiquei, meu Deus do céu, não estou dando conta de resolver esse negócio, é um jogo de criança. E eu olhava, tentava mexer, apagava, eu recebia a informação de como fazia, mas eu não estava dando conta. Eu falei, não, isso aqui não dá, isso aqui não vai dar 15 de algum jeito. Aí vem a tentação, velho, eu vou olhar no Google. Eu vou olhar no Google como é que se resolve essa bagaça. Né? E eu ia, marcava, riscava, somava, e dava 15 aqui, mas não dava 15 lá, e não dava, eu tentava, de todas as maneiras, mas eu não consegui. Aí, não vou perder tempo com isso aqui agora não. Prossegui o estudo. Quando foi no outro dia, eu não ia nem mexer com isso. Eu ia simplesmente continuar na apostila onde eu tinha parado. Aí, de repente, eu abri, sem querer, na mesma página deste joguinho. Eu só olhei o quadrado, já veio na mente. Coloca o 5 no meio e nas pontas coloca 8. E nas pontas coloca números que neles, que somados deem 10, aí o 5 completa, e aí claro, não aponta 8, não aponta 2, enfim, quando eu fiz isso, deu certo. E qual que é o interessante disso, né? Naquilo que eu quero passar para vocês nesta aula, é exatamente isso. O processo que aconteceu comigo foi justamente isso. Eu peguei aqueles quadradinhos, né, este jogo, eu fiz ele tornar significativo, mesmo errando ali, eu fui buscando alternativas, eu transformei ele de maneira significativa para mim, corrigi. Quando foi no outro dia, quando o cérebro só recuperou aquelas informações do passado, meu cérebro já deu uma solução rápida diante de todos os erros que tinha, já veio uma nova solução, né? De uma maneira rápida. E é exatamente esse o processo do ensino-aprendizado. Nós recebemos a informação e nós precisamos fazer ela significativa. Escrevemos, buscamos alternativas, damos nossa opinião ali, nós tornamos aquilo de algo significativo para nós, né? E aí no ensino-aprendizado nós vamos aprendendo, nós vamos ver que é algo já conhecido. É por isso, caríssimos, que é um grande erro que estão fazendo com a educação hoje, por exemplo, professores que não passam lição de casa. Por que era importante a lição de casa? Porque você, obrigatoriamente, aqueles que faziam pelo menos, você estava estudando no mesmo dia algo que você ouviu na escola, aquilo que você assistiu à aula, e você ia tornando significativo. Por que matemática, desde que a pessoa receba uma boa informação e vai estudar no mesmo dia, vai se dedicando, é algo fácil? Por causa disso, exercícios, você vai fazendo vários exercícios, vai aumentando a dificuldade, aquilo vai se tornando significativo, vem uma prova que tem números diferentes, mas você sabe a maneira como se dá aquilo dali. E você consegue resolvendo. Mas antes se tinha mais exercícios de casa, hoje não tem, né? Antigamente se tinha ditado na alfabetização, hoje não. Deixa que o aluno vai aprender sozinho por ele mesmo. Aí o que acontece? Torna-se analfabeto funcional. Não tem contato com leitura, não tem correção do que fala e escreve errado. Eu mesmo tenho vários problemas de falar coisas erradas. E aos poucos eu tenho que ir lutando para ir corrigindo o meu jeito de falar, corrigindo o jeito de escrever. Né? Por quê? Porque fica fixado na nossa mente. Né? Então, como que é? Exercícios, fixação. Então nós precisamos estudar dessa maneira, de uma maneira mais correta, de uma maneira que o nosso cérebro aprenda realmente. Então, como que nós podemos diferenciar um decoreba, né, de alguém que realmente memorizou, de uma maneira de aprendizado realmente? Né? Então, aprender mais significa ter partes de conhecimento conceitual na memória. Conhecer as relações, as características que definem cada parte. E entender as inter-relações entre as partes e os métodos eficientes para lembrar-se das partes e dos procedimentos relacionados, para a aplicação dessas unidades de informação em contextos que auxiliam a solução dos problemas. Ou seja, em outras palavras, nós precisamos ir além de ter acesso à aula, no seu caso, a videoaula.
É necessário condicionar tal conhecimento para fazer essa transformação no cérebro e fazer com que você memorize e, consequentemente, torne-se especialista, né? Então, foi feita uma pesquisa, né, por exemplo, entre estudantes de graduação e pessoas que já eram consideradas especialistas, né, como doutores naquela área, por exemplo, física. E percebia-se que a resolução de problemas entre os especialistas era muito mais rápido. Por quê? Porque eles já tinham fixado na sua mente de uma maneira mais perfeita, né? Eles já tinham lidado com aquelas situações várias vezes. E por mais que alguma coisa fosse diferente, ele já tinha o jeito, o conhecimento para buscar essa nova solução de maneira mais rápida. Por exemplo, um jogador de xadrez que é especialista, um jogador de xadrez que é profissional, quando você faz uma jogada, na mente dele ele já sabe a probabilidade das jogadas que você vai fazer, porque ele sabe, se jogando uma peça aqui, a movimentação dos outros para ganhar o jogo. É uma estratégia, ele já é especialista daquilo, né? Da mesma maneira, nos estudos, quando você vai estudar determinado conteúdo, você tem que, na medida do possível, tornar-se especialista. Dessa maneira que eu falei, mergulhando no assunto, falando com você mesmo, escrevendo as partes mais importantes, né? Se você tem algum flash, alguma ideia, algum comentário sobre aquilo, você escreve lá, né? Vai escrevendo aquilo, né? E vai facilitar, inclusive, na hora de você revisar o conteúdo, que você vai ver, poxa, isso realmente era significativo. Se você não fizer isso, você só ouve, né, a aula, vai acontecer aquilo do ditado popular: ouve, entra por um ouvido, sai pelo outro, né? Entrou no ouvido hoje, no dia da prova não tem mais nada, né, para responder. Então o professor Pierluigi Piazzi ainda vai nos dizer o seguinte: a decisão do que vai para onde, ou seja, se vai ficar no neocórtex de maneira definitiva ou se vai ficar na memória de curto prazo e ser excluída, né? É isso que ele está querendo nos dizer aqui. A decisão do que vai para onde é tomada na base da carga emocional, associada a cada fragmento de informação e não na carga racional. Explicando melhor, ainda vai dizer o professor: se você, ao receber aquela informação durante o dia, o fez de maneira alegre, prazerosa ou até muito triste, trágica, a emoção a ela associada fará com que durante o sonho noturno ela seja gravada de forma permanente. Entretanto, se a informação foi recebida com indiferença, tédio, de maneira a não abalá-lo, nem positiva nem negativamente, com certeza ela será descartada durante a noite. Então é exatamente isso, você precisa usar da emoção, né? Vai ser gravada ali como um carimbo, né? O sistema límbico vai carimbar, ó. Muita carga de emoção, né? Decora, isso aqui tem que decorar, isso aqui tem que memorizar. É importante, né? Então você precisa colocar a sua emoção no teu estudo. Estudar, escrever, colocando a tua emoção para ir decorando. Porque se você for estudando com indiferença, né, no sonho noturno, você vai lá, ó, dormiu e... isso aqui é indiferente, o cérebro exclui. É importante? É importante na hora da prova, mas você, na hora de estudar, você, entre aspas, não disse para o teu cérebro que aquilo era importante. A maneira correta de você dizer que é importante é fazendo importante. Por exemplo, você, não sei se você é casado, se você namora, mas não basta você dizer para sua namorada, para seu namorado, seu esposo, esposa, enfim, olha, eu te amo. Você tem que o quê? Demonstrar com gestos. Não basta você dizer, olha aqui, cérebro, isso aqui é importante, eu tenho que decorar, decora. Isso aí não está dizendo, não vai fazer com que teu cérebro reconheça como algo importante para poder ser gravado no neocórtex. Mas escrevendo, jogando carga emocional em cima, fazendo com que aquilo seja importante, colocando na tua vida, enfim. Aí sim vai fazer mais sentido para o teu cérebro decorar. O mais importante não é estudar muito, mas estudar certo. Você precisa compreender isso. O importante não é estudar muito, mas estudar certo. Muitos de vocês que adquirem este curso, e talvez você, caríssimo, que está me assistindo nesse momento, tenha essa preocupação. Em outras faculdades, tantos estudantes aí no módulo presencial, estudam bem mais, têm mais aulas,
E eu aqui, né, só tenho 1 hora por dia para estudar. Veja, progresso na educação não vai se dar pela quantidade de horas que eu estudo, mas pela qualidade que eu coloco. Você tem 1 hora para estudar por dia, estude essa 1 hora de maneira qualitativa, né? E aí você vai ver que a qualidade do teu estudo virá justamente nisso. Estuda certo, né? Você pode não ter muito tempo para estudar, mas o pouco tempo que você tem, estude da maneira certa que você verá, que você terá muito conhecimento adquirido. Então, fechando essa aula, lembrando este ensinamento. Aula dada, aula estudada hoje. Hoje, né? Por exemplo, quem estuda no presencial e estuda à noite, por exemplo, tem que estudar no mesmo dia, né? Vai dormir 30 minutos, 40 minutos depois, né, mais tarde do que costuma dormir, mas vai estudar, porque se você chega da faculdade, né, quem estuda no presencial, e vai dormir, vai esquecer, né? Para recuperar este aprendizado, vai dar um trabalho muito maior. Se você quer aprender com essa facilidade, claro que você tem que ter o esforço no mesmo dia. Mesmo que chegue à noite, chegue tarde, no mesmo dia você tem que ler alguma coisa sobre aquelas aulas que você assistiu naquele dia e escrever, para ser algo significativo para você. Porque se você dormir, boa parte vai para o espaço, né? Da mesma maneira, esse sono à tarde, cochilo de 15 minutos, saudável. Agora, dormir feito um porco, meu querido, também vai excluir. Pode até estudar no mesmo dia, mas se você for estudar depois de ter dormido como um porco, esquece. Boa parte das informações também vão ser excluídas. Então essa foi a aula de hoje. Lembre-se, aula dada, aula estudada hoje. Se você quiser testar nisso, reforce lendo o texto aqui embaixo, né, para compreender melhor. Anote essas dicas mais importantes para você aplicar no teu estudo. Veja, não adianta nada você assistir esta aula, você ler o texto que está aqui na plataforma e falar, eu não vou colocar em prática não, isso é muito simples. Talvez você até diga, mas eu já sabia. Sabia e não coloca em prática por quê? Tem uma diferença entre saber e colocar em prática, né? Será que está colocando em prática? Então coloque em prática, né? Porque nós só vamos saber do resultado colocando em prática. Então, ao iniciar as aulas, se você ainda não iniciou, se já iniciou, né? Se você faz algum curso, mesmo sem ser graduação, e cursinhos para faculdade, cursinhos para concursos públicos, para o Enem, né? Vestibular para federal, se você quer estudar na federal, enfim, aplique este método e você verá que o aprendizado tende a ser mais fácil. Mente absorvente só as crianças têm, mas o nosso cérebro tem essa capacidade de aprender qualquer coisa se nós estudarmos dessa maneira correta. Certo? Então essa foi esta aula falando de como nós aprendemos e eu te espero na próxima aula. Até mais. E foca nos estudos.